Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e a gente tem vivido aí a expectativa por um zagueiro. A chegada de um zagueiro é algo que o Santos necessita e algumas pessoas têm noticiado situações, mas ninguém, pelo menos até agora, meia-noite e 59, vai dormir, Felipe, mas eu vou gravar antes. Até agora, meia-noite e 59, ninguém cravou o nome deste zagueiro. Temos algumas suspeitas, nenhuma ainda se concretizou. Por exemplo, William Rocha, que a gente sabe que o Santos fez proposta para tirá-lo do CSKA recentemente, foi cogitado por nós, os Sherlock Holmes da internet, mas não se concretizou. Ele, inclusive, foi anunciado pelo Al Jazeera, salvo engano, do Catar, se não for também de algum lugar de lá, na última terça-feira. Então a gente continua questionando quem é este zagueiro misterioso que, por exemplo, o Lucas Mussetti falou que tem expectativa de que seja anunciado nesta semana. O Sormani, por exemplo, em seu canal, um abraço ao Sormanaço, deu dicas, leio aqui, falou que é gringo, que o contrato seria só até o ano que vem e por isso precisaria de liberação do clube, ou seja, o Santos ou compraria, ou pegaria via rescisão, um empréstimo, quem sabe, sei lá, coisas sendo cogitadas. Então, todo mundo vai buscando dicas, mas ninguém ainda conseguiu um nome concreto. Como está todo mundo buscando dicas, eu acho que isso concretiza o quê? Um boatão do dia. É isso que é o tema deste vídeo. E aí, eu entrei na brincadeira, comecei a investigar, cheguei no meu futebol aqui à noite, pesquisei uma coisa ali, uma coisa lá, e resolvi cogitar um nome aqui. Vou jogar pro ar e ver no que dá. Provavelmente nada, mas se é para levantar um botão, a gente traz as fontes do boato. Pois bem, vamos lá. Carlos Cuesta é um zagueiro colombiano que está no Galatasaray. O contrato dele não termina no que vem, é até 2028, mas é um nome que cabe no botão porque encaixa em algumas situações. Por exemplo, vamos voltar à terça-feira. O De Olho no Peixe e depois outros portais, setoristas, enfim, que cobrem o Santos, mas o primeiro foi o De Olho no Peixe, deu que o João Paulo tem proposta de um clube turco para ser emprestado com uma obrigação de compra. Ninguém, nem o De Olho no Peixe, nem outro veículo, conseguiu descobrir, ou pelo menos ninguém citou, qual time turco seria esse. Bom, pode ser o Galatasaray, pode ser o Fenerbahçe, pode ser o Besiktas, pode ser qualquer outro que termine em Spor lá, né? Que todos os times lá basicamente terminam em Spor, tirando os principais. Pode ser qualquer time. Mas, vamos lá. Com essa proposta, eu resolvi pesquisar qualquer citação aí em rede social do nome Santos, o que é bem difícil de procurar, tem muita gente com o sobrenome Santos no mundo. Mas qualquer citação a gente vai caçando que levasse um zagueiro sendo relacionado ao Santos de alguma maneira. E aí eu achei um perfil minúsculo mesmo, Akif37, AQIF37, escrevendo em turco no dia 8, né, dia 8 de agosto, isso, que o Santos tinha feito uma proposta pelo Carlos Cuesta. É um perfil minúsculo. Esse tweet tinha, né, no momento que eu vi, 113 visualizações. É muito pouco. É muito pouco. Nenhum like, nenhum comentário. Eu não vou montar um boatão baseado nisso. Mas ele abriu minha mente para... o Cuesta é um zagueiro que tem contrato com um time turco e há 4 dias alguém lá na Turquia soltou essa e ninguém comentou aqui, nem eu também não estava sabendo. Aí eu comecei a pesquisar a situação do Cuesta e descobri, porque eu realmente não sabia, que o Vasco está atrás dele há alguns dias. Se você joga Cuesta Vasco aí, o Cuesta, o Carlos Cuesta, não o Cuesta que vocês provavelmente já conhecem, é mais tradicional aqui no futebol brasileiro. Se você joga Vasco Cuesta, você vai achar várias negociações, inclusive uma notícia do AS da Colômbia, um jornal da Colômbia, publicada na terça-feira pela manhã, de que o Galatasaray recusou uma proposta de 8 milhões de euros do Vasco.
E essa parte do Vasco ir atrás do Cuesta me chamou muita atenção porque recentemente tivemos outros jogadores que tanto o Vasco quanto o Santos quiseram, tentaram. E também porque quando um time brasileiro vai atrás, eu posso te garantir que tem alguém que pode ser um empresário, pode ser só um X9. Alguém vai lá em outro time brasileiro e fala, ó, tá, o time tá atrás, vai lá. Tem mais um indício. E aí, eu lembrei também que o Santos, por mais que tenha mantido o Kleber Xavier nessa semana, ouviu do Sampaoli que para ele treinar o time precisava de zagueiro. Refuerzos. E aí eu fui pesquisando e fui parar num texto de 1º de agosto, só que de 2020, quando o Sampaoli não estava mais no Santos, inclusive estava no Atlético Mineiro. E esse texto do UOL, esse texto chama O Olhar Sampaoli Acerta Tudo. Eu não sei porque eu fiz essa pausa. É O Olhar Sampaoli Acerta Tudo. 7 indicações do argentino que não vingaram. E aí tem lá embaixo São vários nomes. Tem o Uribe, que não vingou no Santos, e tem o Felipe Aguilar. E o texto do Felipe Aguilar diz o seguinte: inicialmente, Sampaoli queria Carlos Cuesta. No entanto, não houve acordo entre Santos e Atlético Nacional da Colômbia. Então o plano B foi o Felipe Aguilar, que também estava no Atlético Nacional. Então o São Paulo em algum momento indicou ao Santos o Cuesta. Que assim, 8 milhões de euros não é barato, mas não é a coisa mais cara do mundo. Por mais que tenha sido recusada essa proposta, né? O Cuesta foi vendido pelo Atlético Nacional exatamente naquele meio de 2020, perdão, no meio de 2019, quando o São Paulo estava aqui no Santos, para o Genk da Bélgica. E no começo desse ano foi vendido ao Galatasaray. Fica aqui, né, depois dessa, entre aspas, investigação, minha sugestão, meu boatão de quem pode ser o zagueiro misterioso. Claro, depois de editar esse vídeo aqui, eu vou dormir. Então, de repente, às 6 da manhã, o nome já foi revelado. Você tá vendo esse vídeo me achando louco. Mas como eu tô no meio da madrugada, agora são 1h06 da manhã, eu resolvi arriscar. Será que é o tal do Carlos Cuesta? Vai saber. Mas eu entrei na brincadeira, resolvi fazer minha investigaçãozinha, porque a gente tá louco por um zagueiro e louco para descobrir quem é.